A mulher é a extensão da honra do homem. Sabe aquele ditado que diz que a mulher de César não precisa ser honesta, mas ela tem que parecer honesta? Esse ditado ele é muito profundo. Ele fala sobre essa camada que a mulher representa na sociedade. Então, César não era tão honesto assim. Ele era um guerreiro, ele era um grande general. E parte da estratégia é omitir determinados processos, principalmente para o povo. Então, se a gente pensar numa honestidade 100%, isso é impossível para grandes líderes, principalmente guerreiros, né, grandes conquistadores. Então, o que acontece é que, dentro desse ditado, a gente tem uma camada profunda que revela que a mulher, ela está ali como a extensão do homem, tá? E a honestidade, ela é uma virtude muito sublimada, poderosa. E é por isso que esse ditado, ele carrega esse termo especificamente. Dentro disso, o que acontece é que quando a gente compreende que no matrimônio o feminino e o masculino se unem em uma só carne, e essa uma só carne é o fruto, é o legado, que são os filhos, a gente vê que um casal, porque quando a gente conhece um casal, a gente costuma colocar tudo no mesmo pacote. Então, não importa se a mulher é honesta e o homem desonesto, e se eles brigam em casa porque o homem está sendo desonesto e ela não concorda. Perante o público, dentro do social, todo mundo vai achar que ela também é desonesta, né? Então, a mulher de bandido gosta de apanhar. É o que a gente presume. Por quê? Porque se ela está com ele, ela é uma extensão dos valores, virtudes e vícios deste homem. A mulher foi tirada da costela de Adão. Logo, ela representa, ela é uma parte externa dessa força que ele tem. Sendo assim, eu queria comentar sobre a nossa digníssima primeira-dama e todo o comportamento que ela deu. Por poucos minutos ali, eu não vi o vídeo, a palestra inteira, né? Eu vi aquele corte que viralizou. É muito interessante como o Brasil, ele está se perdendo em camadas básicas sociais, tá? E aqui eu não estou falando de sociologia, eu estou falando de comportamento social da classe executiva, que é o que a gente entende, né? Porque a classe executiva seria o presidente da República e toda a corte ali em volta, né? Que a gente tem o executivo, a gente tem o judiciário, a gente tem essas classes. Então, dentro da classe executiva, que seria o presidente da República, existe um protocolo de comportamento. Existe um protocolo comportamental tanto do presidente quanto da primeira-dama. As roupas, o modo como você arruma o seu cabelo. Ela não arruma o cabelo dela. Gente, ela não arruma o cabelo. Protocolos básicos de vestimenta. Ela se veste muito mal. Muito mal mesmo. Não só, assim, como primeira-dama, ela se veste muito mal. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor do estilo pessoal dela, até porque... Mas assim, ela não se veste como uma primeira-dama, ela não arruma o cabelo dela como uma primeira-dama, ela não fala como primeira-dama e ela não se porta como primeira-dama. E aí... eu quero trazer aqui uma coisa que o homem mais detesta no planeta Terra. Um homem, ele não gosta disso. Um marido publicamente repreender a sua esposa. Publicamente declarar que eu não concordo
com o comportamento dela. Isso é a pior coisa para um homem. Eu não duvido nada que daqui a pouco eles terminem, tá? Eu não duvido nada. A postura dela na França também, ela flertando com o Macron, cancelando e omitindo a sua agenda oficial, né? Colocando em sigilo a sua agenda na França. Aquilo ali foi deplorável. E aí a gente pensa, né? Ah, mas a primeira-dama, ela é a representação das mulheres daquele país. E como que a gente chegou nesse estado? Ai, Camila, mas a galera da esquerda é assim. Não, não. A gente viu o comportamento da Dilma Rousseff. E por mais que ela tenha errado, feito um monte de coisa, não estou falando do comportamento político dela. Tá? Estou falando da vestimenta, estou falando do esforço em receber aula e treinamento de relações públicas. Estou falando dela contratar o melhor cabeleireiro do Brasil, ou o mais hypado, né? O mais famoso, que é aquele japonês, o Celso Kamura, né? Perdão se eu errei seu nome, rapaz. Para ele impecavelmente arrumar o cabelo dela. Colocar o cabelo dela num tom que vai favorecê-la para a idade dela, para o cargo que ela tem. O tailleur perfeitamente alinhado, da cor que ela, aquele vermelho, ela usava muito vermelho, né? Trazendo força, trazendo poder, trazendo austeridade, uma coisa mais pontuda, combinando com a personalidade dela, né? Ele não botava ela de sainha, por exemplo. Então tinha toda uma equipe ali em volta, trazendo para nossa presidenta, como ela gosta de ser chamada, né? Como ela gostava de ser chamada, uma informação visual ao qual as mulheres do Brasil não se sentiam ofendidas, tá? Porque, sim, a mulher que está no poder, ela representa as mulheres que estão abaixo. O grande representa o pequeno. O grande protege o pequeno, o grande provê o pequeno. E é a provisão, a proteção, o cuidado, isso tudo são energias yang, masculina, tá? Então, ai, que absurdo, por que as mulheres não estão mais na política, assim, mais no sentido de mais mulheres na política e menos homens na política? Justamente porque você precisa ter uma energia masculina muito alta para estar na política, porque você está provendo, você está protegendo, é o que deveria, né? Você precisa prover, você precisa proteger, você precisa lutar. E essa luta não é da fisiologia feminina. A mulher é a extensão do homem. Ela não é homem. Entendeu? É diferente. Então, por exemplo, a gente tem a água e a terra, são opostos complementares. Não, opostos complementares? Não, eles são complementares, não são opostos. Eles são complementares. A água penetra na terra e deixa a terra úmida e transforma a terra em outra coisa. Então, a gente tem, por exemplo, o ar e o fogo. Então, o ar alimenta o fogo cresce. São complementares. Então, quando eu coloco o fogo na terra, não se a terra tiver com água, não vai queimar. Agora, se a terra estiver seca, com muito elemento ar nessa terra, ele vai queimar, né? Então, dentro desse jogo dos elementos, a gente consegue compreender que a Janja, ela tá querendo ser o fogo e o ar, né? Comunicando, falando, se expressando, como se ela fosse uma adolescente, menos ainda, uma pré-adolescente. Porque aquele comportamento ali,
buscando validação de Felipe Neto. Quem é esse garoto? Que lá atrás, no início da internet, ele julgava absolutamente tudo isso. Ele falava mal de toda essa cultura. Ele não queria saber, ele falava horrores sobre tudo isso que ele tá ganhando muito dinheiro em cima. Aliás, eu acho um absurdo o YouTube permitir que o conteúdo dele seja classificado para crianças e adolescentes. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque... quero nem mais comentar sobre isso. Voltando ao foco. Você, mulher, você é a extensão do seu homem. Sim. E é por isso que eu falo para as mulheres. Mulher solteira não tem que estar na cama de macho. Ai, Camila, a gente é ficante. Não. Não existe ficante. Existe você buscar para um marido. Camila, mas eu só tenho 18 anos, eu quero curtir. Deixa de ser maluca. Por que você quer curtir? O que é curtir? Estar na presença de um homem que te ama, que vai cuidar de você, que vai te proteger e que vai prover dentro das condições ali, da idade financeira. Esse não é o foco. O foco é esse cara, ele te ama. Porque isso é curtir a vida. Estar com um homem que te ama, que te protege. Isso é curtir a vida. E não você estar na cama de um homem que não quer nada com você. Além daquilo. Isso não é curtir a vida. E aí você cresce, vai passando as fases da vida e você se torna a primeira dama. Você se torna essa pessoa que não arruma o cabelo, que não tem postura. Eu fico me questionando se ela teve mãe. Porque a cultura hedonista tira a mãe de casa, força a mãe a trabalhar fora, para que a mãe não fique com a filha, para que a filha seja criada pela cultura hedonista e não pelos valores e virtudes de uma mulher feminina em casa. Sabe? Então, assim, não é sobre dinheiro. Gente, não é sobre dinheiro. A minha mãe, ela trabalhou desde os 14 anos de idade. A minha mãe só parou de trabalhar na rua quando ela se casou com meu pai. Um pouquinho depois, ela passou alguns anos também trabalhando no início do casamento, até porque eles não tinham nada. Eles ganharam uma geladeira do meu avô paterno, juntaram os colchões de solteiro que eles tinham em casa, assim, nesse nível. Tinha cadeiras de praia na sala. Aí uma tia, uma avó, as pessoas começaram a dar louça e foi tudo muito do zero. Então a minha mãe começou a trabalhar para botar as coisas em casa, enquanto meu pai cuidava das contas e coisas maiores. Então minha mãe trabalhava com muito gosto, porque ela queria comprar uma cama nova, ela queria comprar um colchão gostoso, de qualidade, ela queria fazer um enxoval completo, né? Ela ganhou um enxoval, mas ela não tinha nem como usar, sabe? Porque não tinha nem cama para botar o lençol, entendeu? Ela conta que o colchão dela era mais estreito e mais alto, e o do meu pai era mais largo e mais baixo. Então ficava... E foi assim que começou, os dois. Então, minha mãe, ela teve 3 meninas, 3 filhas. E o que ela fez? Ela criou a gente porque nós tínhamos a oportunidade. Meu pai, engenheiro. Então, a gente não precisava trabalhar com 14 anos para botar comida em casa. Minha mãe é primogênita de 7. Meus avós não tinham grana, mas tinham conhecimento. Tinham virtudes, valores. Não só cristãos, mas eles... Tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe, eles vêm de uma linhagem de realeza. Então,
muito conhecimento que eu trago para cá é conhecimento passado pelas princesas e duquesas que vieram da minha família. E esse conhecimento ele foi passado de geração em geração, de mãe para filha, de mãe para filha, e chegou até a mim. Seja através da minha tia, que é irmã do meu pai, seja através da minha mãe, seja através da minha avó, do meu avô. Quando eu tinha 9 anos de idade, o meu avô, ele virou para mim e falou assim: Camila, senta, tá na hora de você aprender a jogar xadrez. E ele começou a me explicar o jogo da vida através de um tabuleiro de xadrez. Ainda vou fazer um vídeo mais completo sobre isso. Vou fazer uma aula sobre isso lá no templo. Então, entra pro templo, aproveita essa promoção de Black Friday que tá linda. Comenta aqui, me chama no Instagram, que eu te passo todas as informações. Mas assim, tá muito bonito. Você vai ganhar leitura de mapa astral, você vai ganhar atendimento, você vai ganhar toda uma orientação com exercícios específicos para você, exclusivamente para você, tá? São 3 encontros, mais o acesso ao templo, por um valor assim, ridículo, irrisório, comparado, tá? Então você vai economizar, não é nem sobre economia, você vai ver o quanto você fala, gente, tá de graça, porque tá de graça, tá bom? Então, dentro disso, e eu via claramente a minha avó sendo a extensão do meu avô. A minha avó paterna, eu a conheci, eu era muito pequenininha, né? E ela desencarnou logo depois, mas eu vi a forma como meu avô falava dela. Então, a forma como a minha tia, ela me trouxe... Eu conheço a minha avó, assim, muito, mas ao mesmo tempo não, né? Mas eu conheço tudo, a história, o que ela falava, as coisas que a minha tia me passou, que a mãe dela passou para ela. Então, vir de uma linhagem me deu vantagem na hora de compreender a vida. Eu caí nas armadilhas da vida, todo mundo, né? Mas eu nunca fui o tipo de pessoa que ia pra festa e ficava com a pessoa e transava com ela sem conhecer. Nunca tive intimidade com uma pessoa que eu não conhecia, assim, aleatoriamente, não. Porque isso não foi a minha criação. E mais que isso é algo que toca a gente profundamente, nós mulheres. Porque a gente quer o nosso Adão. A gente não quer Adões. A gente quer um Adão. Minha mãe sempre falou, busque por marido, não busque por namorado. Isso é uma coisa muito poderosa. Você, mulher que está me ouvindo, presta atenção. Busque um marido. Buscar namorado é buscar diversão, é buscar relacionamento a curto prazo. Busque marido. E é interessante isso. É muito bom quando você compreende essa expressão profunda do que é o feminino. Porque se você busca por um marido, você naturalmente... Claro que você tem uma vida e você pode sim acabar caindo nos encantos de um ou outro. É natural, tá? Não é um problema. Mas o problema é você se render aos encantos e continuar ali, e dando intimidade e não recebendo o que você realmente merece. Então a Janja, por exemplo, ela recebeu o que ela merecia. Ela humilhou o marido dela. Ela humilhou um chefe de Estado em rede mundial. Ela mandou um dos homens mais poderosos do planeta. E não é nem pelo poder dele, tá? Não é pelo poder de dinheiro, não é sobre isso. Não é sobre isso. Isso é a pontinha ali do iceberg, tá? A camada que eu quero que você compreenda, a camada profunda, ela desrespeitou um homem. Imagina o que ela faz em casa com Lula.
Se ela faz isso em público, com o microfone na mão, representando as mulheres do Brasil, completamente mal vestida, descabelada, com a blusa sem corte, sabe? Uma blusa... Perdão você que fez a blusa, mas assim, não é vestimento para uma primeira-dama. Não é. Não é comportamento. Por que ela não arruma o cabelo? Eu nunca entendi isso. Por que ela não arruma o cabelo? Por que o óculos dela parece o óculos de uma adolescente? Então, essa mentalidade que a gente tem hoje, ela transforma a mulher numa retardada, uma babaca. Numa menina mimada, infantil, que não compreende o seu papel de mulher, principalmente a mulher social, a mulher que está representando uma nação, 200 milhões de pessoas. No caso, 100 milhões, sei lá, né? Não sei quantas mulheres tem no Brasil, mas isso é muito grave. Isso é a falta da presença feminina na Terra. Nós temos uma presença feminista na Terra. É a amazona, é a guerreira. Essa é a presença que está... É a distorção máxima do feminino. Tá? Então é por isso que os homens, eles não querem mais relacionamento com mulheres, porque as mulheres são todas hedonistas, a maioria, né? Os homens estão com medo de se relacionar, porque eles podem receber... eles podem ser presos por coisas que eles não fizeram. Isso é a loucura que a gente está vivendo. Só que quando você começa a compreender o seu papel e o seu valor de mulher feminina, e quando você acessa o conteúdo lá do templo, principalmente, tá? Que o que eu falo aqui não é nem 10% do que você vai vivenciar com a prática sacerdotal, com o pompoarismo, com o canto, com as meditações, com o conhecimento sobre a alimentação, sobre o seu corpo, o seu biotipo, sobre a sua vida de sacerdotisa, tá? Sem você deixar de ter a sua religião, sem você deixar de ter a sua prática diária, você só vai melhorar. Você vai ter mais disciplina, você vai ter mais ambição feminina, tá? Porque você vai compreender o seu papel, você vai ter uma maternidade melhor, você vai melhorar o seu casamento 10 mil vezes, eu posso te garantir. E você vai ter coragem para sair de uma relação caso você precise. Assim como eu. Eu saí porque eu precisei, não porque eu quis. Relutei muito. Mas é isso. E aí você vai aprender sobre relações kármicas, que foi meu caso. Você vai aprender sobre virtudes e valores, sobre alinhamento, como que eu compreendo se ele é um bom partido para ser marido. O que eu devo ver, o que eu devo buscar. Eu trago algumas pinceladas aqui também no YouTube, mas lá dentro você vai ter a prática, tá? Você vai ter acesso a mim também, para tirar dúvidas, para conversar, o que é muito importante, além das terapias e de todo o conteúdo extra que eu coloco lá dentro, né? Então é isso, esse é o vídeo. Foi um vídeo trazendo aqui a minha visão. Ninguém fala sobre isso, né? Sobre ela não ter relações públicas, sobre ela não ter vestimenta, sobre o cabelo dela tá sempre feio, sobre a postura dela na França, que foi... As pessoas só fazem chacota. Porque é isso, né? É um bobo. Nós somos bobos da corte do planeta. Mas a diferença é que o bobo da corte, ele fazia graça pro rei, mas ele passava informações camufladas, tá? Ele passava informações de quem estava falando mal do rei, quem ia trair ao rei, quem era leal ao rei, quem se submetia ao rei, através de gestos corporais, tá? Através de símbolos, através de expressões simbólicas. Então, dentro do trabalho de preparação de um ator, por exemplo,
É trabalhado muito isso, muito. Eu estudei cinema e eu conheci alguns atores, então a gente conversou muito. Eu já li alguns livros sobre teatro, sobre essa preparação física e corpórea. Você usa muito a respiração, você usa... Eu participei de um retiro, a gente ficou 10 dias, uma semana, 8 dias, 8 ou 9 dias, negócio assim. Né? E eles são instrutores de teatro, eles têm um teatro, eles são maravilhosos, maravilhosos. A Vivi e o Ismar, eles são incríveis e eles têm um teatro em São Paulo. E você vê na prática como que você lida com a raiva, como que você lida com a frustração ali na prática, e as respirações, e o movimento, e as expressões. Então isso tudo o Bobo da Corte sempre usou. Então não é uma coisa assim, as artes dramáticas elas são criadas. Não, isso é desde que o mundo é mundo existem as artes dramáticas, tá? E essa forma de você expressar e passar uma mensagem subliminar, plain-side, né? Tipo, à vista. Mas é isso. É isso. Eu sou o Cameraripe, eu sou uma sacerdotisa e eu trago para você a importância das virtudes, dos valores e principalmente de você sentir um prazer muito fora da curva. Você, mulher, você não precisa estar na cama de um homem para você ter orgasmos múltiplos. Você não precisa. Você pode ter com você, através da sua respiração, através do pompoar, através do canto. Você pode. E, para isso, você só precisa entrar no templo. Quando você começa a compreender esse poder feminino sacerdotal, você para de ser enrolada por homem. Você para de atrair homens que não querem nada com você, que não te amam, que não te valorizam. Você sai de relacionamentos abusivos que você não conseguia sair. Você sai de situações no trabalho, na faculdade, que você achava que você nunca sairia. Você começa a se enxergar de outra forma, porque porque eu sou assim. Não, você não é assim, você está assim. E aí você muda a forma como você se enxerga. Eu passo um plano todo de mudança de vida, de transformação. Vamos planejar a minha transformação. Daqui a 1 ano eu quero estar assim. Como que eu vou fazer? Eu te ensino como mudar a forma como você se enxerga, como ter mais autoestima, como ser uma mulher que tem essa força desperta do sacerdócio, através da espiritualidade. Você não precisa largar a sua religião, você vai se conectar ainda mais com a sua religião, tá bom? Então é isso. Com amor e devoção, Cameraripe.